E aí galera, beleza? Vamos para mais um review. Hoje vamos falar sobre gases e os cilindros utilizados no paintball, que é um assunto que eu acredito ser muito importante e tem muita dúvida na cabeça de todo mundo aí. Hoje temos praticamente três tipos de gases, que é o CO2, o ar comprimido, conhecido como HPA, e o N2, que é o nitrogênio, tá? Vamos falar um pouco sobre o nitrogênio, que na realidade é um gás que é pouco utilizado, aí, até desconhecido. Tem gente que acha mais fácil encontrar o N2, que é o nitrogênio, do que o ar comprimido. Então tá aí uma dica, às vezes a pessoa mora numa cidade que não tem acesso ao ar comprimido, pode estar utilizando sem problema nenhum o N2. E somente 20% dele é de oxigênio, tá? É um gás inerte, então pode ser utilizado sem problema nenhum. Vamos então para o CO2. O CO2 é um gás gelado, é um gás muito utilizado. O CO2 é o gás carbônico, muito utilizado em marcadores mecânicos. Acredito que 90-95% dos campos no Brasil usem o CO2, até pela facilidade dele, não precisa do compressor, tu já consegue, né, adquirir ele pronto para o teu uso, para fazer as recargas dos teus cilindros no campo, tá? Porém, ele tem as desvantagens que depois a gente vai citando. O ar comprimido, que é o HPA, que a gente chama, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de marcadores também. Falando então sobre os marcadores que eles podem ser utilizados, o CO2 é recomendado somente para marcadores mecânicos. Algum marcador, como a Vibe, por exemplo, ela aceita CO2 também. A PMR 11 ou as antigas SLG também aceitam CO2, porém eu não recomendo, já vi casos, até já mexi em algumas que tiveram problemas devido ao uso do CO2, tá? Se forem utilizar mesmo assim, procure utilizar um anti-sifão ou um remote, que daí vai dar mais uma qualidade aí para o teu marcador, tá? O ar comprimido ele já pode ser utilizado tanto nos marcadores mecânicos quanto nos eletrônicos. Por que isso? Como citei, o CO2 é um gás gelado, o ar comprimido ele tem a temperatura ambiente, então o teu não vai ter um congelamento de placa, não vai prejudicar em nada o teu desenvolvimento do teu marcador se tu estiver usando ar comprimido. Se tiver a opção, opte por ar comprimido. Na hora de tu fazer uma troca de gás, se tu usa CO2, vai querer usar ar comprimido? Bom, lembre-se primeiro, o CO2, marcadores mecânicos, geralmente vêm já lubrificados com óleo. Quem usa só CO2 lubrifica com óleo, tá? Que é normalmente utilizado aí nos marcadores. Porém, eu recomendo usar graxa em qualquer marcador, mesmo se vai usar CO2 ou se vai usar ar comprimido, porque a graxa ela aceita tanto CO2 quanto ar comprimido. Se tu pegar ar comprimido mais óleo, dá uma explosão. Não vai ser nada legal aí pro teu marcador, vai danificar o marcador, é perigoso, dá problema mesmo, não é mito, isso acontece. Então, se for usar ar comprimido, é obrigatório o uso de graxa. Eu recomendo usar graxa até com CO2, porque vai que tu tem a opção de utilizar ar comprimido em alguma ocasião aí, o teu marcador já vai estar habilitado para isso. Então, vamos falar só sobre cilindros agora. O cilindro de CO2, 99% deles são de alumínio. Na realidade, eu já ouvi comentários que já existiu ou existe algum cilindro de fibra de carbono para CO2. Nunca vi, por isso eu vou colocar nessa medida, porque todo mundo que eu vejo usar CO2 utiliza cilindro de alumínio. Os cilindros de ar comprimido já tem modelo de fibra de carbono e modelos de alumínio. Então, sobre cilindro de CO2, 99% deles são de alumínio. Eles são medidos por gramas, né, ou OZ, que a gente costuma dizer. Um exemplo, esse aqui é de 12 Os. O que acontece? Eles têm algumas medidas e as medidas são diferentes do de ar comprimido. As medidas normais de cilindros de CO2 é 3, 7, 9, 12, 16, 20, 24 Os. Se tiver algum aí eu vou dar uma procurada, qualquer coisa eu ponho na descrição também. E ele geralmente, quando é feita a recarga, é bom ter o uso de uma balança para saber realmente qual foi a quantidade de gás colocada dentro do teu cilindro. Uma coisa que vale citar aqui, e é bom deixar bem claro, não gelem o teu cilindro, não gelem, não coloquem em congelador, não congelem, não deixe gelado o cilindro com esse, vai entrar mais gás. Realmente entra mais gás, por quê? Porque o CO2 é um gás gelado, porém depois que ele pega a temperatura ambiente ou tu vai jogar, o gás expande. Como ele não vai ter para onde expandir, obviamente ele vai estourar, tá? Se acontecer o normal, vai estourar a válvula de alívio. Porém, pode dar um agrave muito pior, tá? Pode ser muito pior as consequências disso. Então, a diferença que tu vai dar de disparo vai ser irrelevante, vai ser muito pouca a diferença, não vale a pena arriscar. Não gelem, não congelem o cilindro antes de colocar o CO2. Vários casos já aconteceram aí de a pessoa gelar e tal. Quando de repente ele pega a temperatura ambiente, a válvula estoura sozinho, começa a vazar. Então tu vai ter um prejuízo com válvula, tu vai estar colocando o teu jogo em risco e risco também as outras pessoas que vão estar jogando contigo. Então vamos falar sobre o ar comprimido.
Esse é um cilindro de fibra, tá? Mas existe os cilindros de alumínio também. O cilindro de ar comprimido ele já tem mais variação de capacidade. Ele tem de 13, tem 47, 48, 50, 62, tem 68 e aí por diante, tá? Outra coisa que é interessante quando a pessoa vai comprar um cilindro, que a pessoa vê, vamos supor, a descrição, como esse, 48, 4.500. O que significa? O 48 é a capacidade dele de ar, a capacidade cúbica dele de ar, o que cabe de ar aqui dentro, tá? E o 4.500 seria a pressão que ele aguenta. Os cilindros de alumínio só aguentam 3.000 psi de pressão. Os de fibra de carbono aguentam 4.500. O que significa? Se eu tiver um cilindro de 50 CI com 4.500 de capacidade e eu tiver um outro cilindro de 50 CI também, porém com 3.000 de capacidade, ao invés de eu estar dando 900 disparos com esse cilindro, eu estaria disparando 1/3 a menos do que esse outro cilindro por esses 1.500 PSI que teriam a mais. Seria mais ou menos essa conta. Então, se tu tiver um cilindro cheio a 4.500 PSI, mesmo se for a mesma capacidade cúbica, ele vai dar muito mais disparo do que o de alumínio. Sem falar que o de fibra é muito mais leve. Então vai da opção. Porém, os de ar comprimido também não tem diferença. O gás é o mesmo de alumínio para fibra de carbono, não tem problema. Outra coisa que o pessoal fica em dúvida é durante o reteste, tá? O reteste ele é feito no mês e no ano, 5 anos após a data de fabricação. O exemplo desse aqui, esse aqui é do mês 4 do ano de 2009. Então o vencimento dele vai ser em abril de 2014, tá? Então não tem problema, é só fazer o reteste. Quando é feito um reteste, todo cilindro que é feito reteste ele é remarcado. Vamos supor que eu faça lá em 2014 o reteste desse cilindro, ele vai valer para mais 5 anos e vai ser abril de 2019 e vai estar lá, tá? Então não vai ter problema, é isso. Acho que sobre cilindro é isso. Não esqueçam, peguem essas dicas aí de nunca gelar um cilindro de CO2, tá? Se for usar comprimido, use graxa. Depois a gente vai fazer um review sobre esse cilindro aqui, específico de HPA.